Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Dulcineia Crochê. Hoje eu trouxe para vocês essa base, que é tendência no YouTube. Essa aqui é uma base com duas florzinhas. Eu fiz essa base através da videoaula da Lindaura Crochê. Eu quero estar fazendo um jogo de cozinha com essa base. Então eu achei ela muito bonita e resolvi estar trazendo e estar mostrando aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho para ficar um pouquinho melhor. Isto. Então, como eu estava dizendo, não é uma criação minha. Eu fiz através da videoaula da Lindaura Crochê. Então, isso aqui é uma basezinha que eu trouxe aqui de um tapetinho para o meu jogo de cozinha. Porém, aqui eu tenho também a base da passadeira, que a minha passadeira, eu quero que ela fique com 1,20 m. Eu pretendo que ela fique com 1,20 m de comprimento. Então, nessa base, eu usei duas florzinhas, igual do tapetinho. Eu fiz 42 carreiras de bloquinho separados por uma corrente. Aqui eu já passei o castanho da Eco Brasil, que aqui no centro eu utilizei a cor bege da Eco Brasil. Utilizei o preto da Eco Brasil, utilizei também o bromélia, utilizei o folho de louro da Barroco. E essa base minha está com 80 centímetros de comprimento, aonde eu pretendo ficar com uma passadeira de 1,20, de 1,18 a 1,20 na minha tensão de ponto. Agora eu vou estar mostrando para vocês um passo mais adiantado de um outro do tapetinho. Esse aqui já está bem adiantado, como vocês podem ver. Aqui, ó, novamente eu utilizei o preto, utilizei o bromélia, utilizei o folha de louro. Para o centro aqui, utilizei o bege claro da Eco Brasil, utilizei uma carreirinha de castanho. E para essas 6 carreiras, eu utilizei a cor malva da Eco Brasil, aonde eu fiz a distribuição de ponto para ficar de acordo com a minha tensão de ponto. Qual que é a minha tensão de ponto? A minha tensão de ponto, ela é pequena. Ela é pequena. Então, para a lateral, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma corrente. Saindo da minha lateral, eu fiz 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, 2 correntes, e assim sucessivamente até sair da minha lateral, sair da minha parte oval. Saindo da parte oval, entrando na lateral, eu faço 2 correntes e sigo com 3 bloquinhos separados por uma correntinha. Eu fiz assim por 6 vezes. Por que que eu fiz assim? Porque a minha tensão de ponto é pequena. Se eu separasse aqui na parte oval com uma correntinha, com certeza o meu tapetinho emborcaria, viraria um chapeuzinho. Então, eu optei por fazer assim, como vocês mesmo podem ver. Então, quer dizer que eu utilizando a base e a flor lá do canal da Lindaura Crochê, eu fiz a base na minha tensão de ponto do meu jeitinho. Vamos dizer assim, do meu jeitinho. Agora, eu vou estar mostrando para vocês e falando um pouquinho sobre o meu tapetinho, que eu já tenho um pronto. Como sempre, a gente é muito ansiosa, não consegue, né? Sempre tem que fazer um para poder ver o tamanho que fica
Eu queria ver o tamanho que iria ficar e como ele iria ficar na minha distribuição de ponto, na minha contagem de ponto, porque eu não encontrei nenhum tapetinho desse mesmo jeito que eu fiz esse aqui. Achei um parecido de uma artesã que eu até esqueci o nome dela, mas achei um bem parecido. Mas é com o bico do tapete florescer. Aqui eu vou estar falando para vocês novamente, pode se tornar aqui meio que repetitivo, mas eu acho necessário, porque está tendo muita controvérsia aí na plataforma devido a quem criou essa base, quem deixou de criar essa base. Então, essa aqui eu não criei, eu fiz através da videoaula do canal da Lindaura Crochê. Então, eu fui lá, olhei, achei muito linda a base, achei muito linda essa florzinha e fiz essa base com 2 flores, que se chama Base Retrô 2 Flores. Fui lá, fiz a base e vim fazendo a distribuição de ponto aonde eu cheguei no meu tapetinho. Que, igual eu falei, eu não achei nenhum igual a esse. Achei um parecido, porém com um bico diferente. Fiz o meu tapetinho, porque eu queria ver o tamanho que ele ia ficar, como ele iria ficar na minha distribuição de pontos. Como se ele não iria emborcar, se ele não iria embabadar. E, pelo que vocês estão vendo aqui, ele ficou retinho, assentadinho. O bico não ficou embabadando, ficou perfeito o bico. Então, agora eu vou estar falando para vocês as distribuição. Vocês podem ver que aqui eu já coloquei as pérolas, eu já coloquei a etiqueta, nele. Já fiz os arremates, não tem nada para arrematar nele. Então, nós vamos estar contando a quantidade de carreira que eu fiz. Tá passando para vocês que muitas meninas aqui que não sejam iniciantes já conseguem fazer só de olhar, né? Então, só olhando elas conseguem fazer o tapete. E para as iniciantes, futuramente eu vou fazer a videoaula desse tapetinho, que será o tapetinho Ayla. Eu vou fazer a videoaula dele e o nome desse tapetinho é Ayla, tapete Ayla. Então, aqui eu fiz a base com 2 flores, passei o castanho, fiz 6 carreirinhas na cor malva, sendo que na lateral separado por uma corrente, entrando para a parte oval, separado por 2 correntes. As 6 carreiras. Aqui, na carreira de castanho, separados por uma corrente em todo o tapete, na parte reta e na parte oval. Fiz uma carreira de bloquinho no vermelho da Eco Brasil, mais uma carreira de bloquinho no castanho da Eco Brasil. Todas as 3 carreiras, essas 3 carreiras aqui em destaques, foram separadas por uma corrente de espaço. Aqui eu vim com uma carreira fechada, uma carreira de ponto alto separados por uma correntinha e 3 carreiras de bico, que esse bico é o bico do tapete famosinho, eu acho que é da Drica. É o bico do tapete famosinho. E não precisou de adaptação. Bateu certinho como uma luva. E esse tapetinho ficou medindo 69 de comprimento por 51 de largura, na minha tensão de ponto. Então, se você tem aí uma tensão de ponto média para larga, média para grande, com certeza ele chegará aos 74, 75 centímetros sem nenhuma dificuldade. Mas no meu ponto, ele ficou medindo 69 de comprimento por 51 de largura. Para mim, é um tamanho excelente aqui, que eu vendo bem. Então, eu trouxe o meu tapetinho, queria mostrar para vocês como que ficou o meu tapetinho. Eu gostei demais de fazer. Vou estar terminando de confeccionar o jogo, que vai ser 2 tapetes
do mesmo tamanho, e mais uma passadeira, que será 1,20 m. E em breve, se Deus quiser, e se vocês gostarem e quiserem, eu vou estar fazendo a videoaula desse tapetinho, que será o tapetinho Ayla. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem, para que assim o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante e possa estar oferecendo para mais pessoas. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Tchau!